Bom dia, aqui é a Lilian e hoje estou colaborando com a Bárbara da página Filhos, Desafios e Ministério. Daremos sequência à leitura do livro Mais Linda em 40 Dias, da editora Thomas Nelson, autora Nanda Bezerra. O capítulo de hoje, dia 35, fala sobre a caça ao tesouro escondido. Ao longo desses dias, temos visto diversos textos da Bíblia que são super importantes para o nosso desafio de ficar mais linda. Encontramos verdades poderosas escondidas neles, capazes de fazer grandes mudanças em nós. A meditação na Bíblia é importantíssima para conhecer a Deus, saber o que o agrada e dar a nós a capacidade de decidir algumas coisas por conta própria, como já falamos. Se você quiser ficar mais linda de verdade, não pode deixar de consultar periodicamente esse manual de beleza interior que é a Bíblia. Apesar de precisarmos cuidar do nosso exterior, o que faz a verdadeira beleza brilhar de verdade é o nosso interior. Certa vez, conheci uma pessoa que não achei bonita à primeira vista. Porém, depois de passado algum tempo, depois de conhecê-la melhor, comecei a achá-la linda. Quem nunca conheceu alguém assim? É por isso que nesses 40 dias, nosso empenho maior é com o interior. A transformação será no seu interior para que o seu exterior venha a brilhar independente da beleza física. O segredo de hoje: medite na Bíblia. Ler a Bíblia é um assunto que, às vezes, gera um pouco de culpa. As pessoas sempre acham que não leem as Escrituras o tanto que deveriam. Mas, ao mesmo tempo, não vem apelo nenhum para gastar horas, nem alguns minutos, na companhia desse livro cheio de palavras e costumes desconhecidos. Então, para resolver o problema, elas fazem o seguinte: abrem a Bíblia, leem um trecho até cansar e pronto. Podem dizer a quem perguntar que já leram a palavra de Deus hoje. Mas é só isso? Ler a Bíblia é apenas uma das muitas atividades que tenho de fazer para ser cristã? Não importa o que leio nem como leio, o importante é apenas cumprir a tabela? Sinto o cheiro ruim da religiosidade por aí. Você consegue sentir? Acontece que a Bíblia não é um livro qualquer. Ela não foi feita apenas para ser lida. Ficou surpresa? Mas é a verdade. É preciso que você medite nela. Diferente dos outros livros, a Bíblia tem o poder de transformar, impactar e desafiar sua vida de maneira pessoal. Só ela pode alimentar sua alma, pois ali se encontra a palavra de Deus. Talvez você esteja se perguntando como isso funciona. Alimentar-se da palavra de Deus e meditar nela consiste em ouvir o que a Bíblia tem a dizer e buscar uma forma de aplicar na sua vida. É bem mais do que ver os relatos como historinhas do passado. É descobrir tesouros escondidos a cada verso que podem causar grande mudança em você. Que gostoso são mesmo tesouros escondidos. Às vezes, leio um verso e, dependendo da situação que estou passando, aprendo uma coisa. Às vezes, meses depois, aprendo algo completamente diferente com o mesmo verso. A cada situação, os tesouros se revelam e é gostoso demais. Como posso meditar? Talvez você não saiba como começar a meditar na palavra de Deus. Vou então lhe dar algumas dicas do que faço. Na Inglaterra, tínhamos uma reunião periódica de mulheres e em determinado ano escolhemos meditar sobre as mulheres da Bíblia. Num dos meses, o alvo de nosso estudo foi a mulher de Ló. A Bíblia diz o seguinte sobre ela: mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. Gênesis 19, 26. O quê? Como vou passar um mês inteiro meditando só nisso? Você pode pensar. Realmente não temos muitas informações sobre a esposa de Ló. Não sabemos nem o nome dela. Você está certa. Porém, a Bíblia não diz muita coisa se você a lê como qualquer outro livro. Agora, para quem medita na palavra de Deus, há muitos tesouros escondidos nesse pequeno verso. Quer ver só? Geralmente começo a meditar fazendo perguntas sobre o texto. O que está acontecendo aqui nesse versículo? Ou o que está por trás dessa mensagem? No caso da esposa de Ló, me questionei:
Qual foi o erro dela? Voltei para a Bíblia e a li mais uma vez, a fim de encontrar a resposta. Vi que a família de Ló havia recebido uma ordem ao sair da cidade em que moravam. Assim que os tiraram de lá, um deles disse: Foge, salva tua vida. Não olhes para trás, nem pares em lugar nenhum desta planície. Foge lá para o monte, para que não morras. Gênesis 19:17. Um anjo ordenou que Ló e sua família, incluindo a esposa, não olhassem para trás. Então, esse foi o erro dela. Isso leva a mais perguntas. Por que ela olhou para trás? A Bíblia não nos diz. Nesse ponto, tenho de tirar algumas conclusões por conta própria. Isso pode acontecer de vez em quando em sua meditação. Uma coisa que costumo fazer é me colocar no lugar daquela pessoa sobre quem estou meditando. No caso da mulher de Ló, eu penso: estou deixando tudo para trás, saindo na correria. O que me chamaria a atenção a ponto de desobedecer a Deus? No grupo de mulheres, cogitamos várias possibilidades e uma delas, que achei interessante, era a de que a mulher de Ló fora levada por algo que toda mulher possui: a curiosidade. Aí já encontro uma lição que posso aplicar na minha vida. Eu, no lugar dela, resistiria à curiosidade de dar uma olhadinha para trás e ver qual seria o fim daquela cidade? O que aconteceria àquele povo que praticava tanta imoralidade? A curiosidade tem me impedido de obedecer a Deus? Está vendo? Não paramos apenas na leitura da história. Mergulhamos nela com a meditação e descobrimos lições para a nossa vida. Você também pode fazer uma analogia entre o texto em que está meditando e situações da vida atual. O que aconteceu com a mulher de Ló? Ela olhou para trás e virou uma estátua. Então, penso, o que acontece hoje com as pessoas que só olham para trás, que ficam presas às coisas do passado? Pessoas que não conseguem viver o hoje e planejar o amanhã? Concluo que acabam virando estátuas também, porque ficam paralisadas no tempo. Aprendo aí outra lição: não posso viver olhando para trás. Depois, levo isso para a minha vida, refletindo. Quantas vezes me transformo numa estátua de sal? Eu tenho ficado presa ao meu passado? Consegui esquecer aquele primeiro namorado ou perdoei aquela pessoa que me decepcionou e me feriu? De um texto aparentemente simples, com pouca informação, podemos extrair lições muito preciosas para a vida. É a caça ao tesouro. Ele está lá, basta apenas você se dedicar a encontrá-lo. Mais dicas para seu estudo. Esse foi um exemplo de como você pode parar de apenas ler a Bíblia e começar a meditar nela. Tenho mais algumas dicas para ajudá-la a desenvolver a prática da meditação. Sempre inicie sua meditação pedindo a direção de Deus. Comece com um versículo só por dia. Provérbios é um bom ponto de partida, pois cada versículo traz uma mensagem completa e bastante prática. Se concentre nos verbos. Se não entender, busque o significado no dicionário. Sublinhe a palavra principal do versículo, aquela que mais chama a sua atenção. Depois, procure pelo significado dela no dicionário. Às vezes, algumas palavras são até familiares, de tanto as lermos na Bíblia, mas não sabemos exatamente o que significam. Veja no dicionário todos os sentidos que essa palavra pode ter e descubra outros termos relacionados. Assim, você vai compreender melhor o significado do versículo. Faça perguntas ao texto como: o que isso quer dizer? Peça também a Deus para lhe mostrar o que ele tem a lhe dizer com aquele versículo. Se você estiver lendo a história de alguém, coloque-se no lugar daquela pessoa para tentar entender por que ela agiu ou não agiu de determinada forma. Escreva as suas descobertas. Isso me ajuda bastante a entender o conteúdo da passagem e a fixar na minha mente as lições que aprendi. Não deixe que a correria do dia a dia a impeça de meditar na palavra de Deus. Separe alguns minutos pela manhã. Sugiro que não faça isso de noite, porque se estiver muito cansada, vai acabar dormindo em cima da Bíblia. Se não tiver tempo para se sentar em casa e meditar, escolha o versículo, anote-o num papel ou no seu celular e medite
nele ao longo do dia. Não tem segredo. Você percebeu a diferença entre meditar e meramente ler? É de fato buscar o tesouro escondido. É claro que a meditação vai exigir mais de você do que aquela leitura mecânica. Você vai ter de pensar, questionar, fazer comparações. Mas não desanime. Tudo o que é precioso não fica facilmente ao alcance das mãos. É preciso se esmerar para encontrá-lo. Não adianta encarar a leitura bíblica como um peso, uma obrigação e fazê-la apenas para desencargo de consciência. Olha a religiosidade aí. Da mesma forma, não adianta ler a Bíblia inteira e não colocá-la em prática. Isso não traz beleza alguma para você, porque não muda a sua vida. Agora, quando você lê e pratica, quando traz as lições para a sua vida, isso sim faz diferença. Existem várias formas de meditar na palavra de Deus. Durante os demais dias de nossa jornada, vou voltar a tocar neste assunto. Quero meditar em textos bíblicos com você, para que você não trate a leitura bíblica com religiosidade, mas com alegria de encontrar tantos tesouros. Vamos nos transformar em caçadoras de tesouros escondidos. A tarefa de hoje: medite na Bíblia. Pratique isso começando hoje. Antes de mais nada, sugiro que compre um caderninho bem bonito, onde possa anotar o versículo e também os tesouros encontrados. Assim, nos dias difíceis, pode ser que encontre muitas respostas nesse caderninho. Para começar, escolha um verso por dia, mais nada. É um investimento que fará em seu relacionamento com Deus. Chame sua parceira de desafio também para essa tarefa. Combinem de meditar sobre um mesmo versículo. Mais tarde, troquem ideias sobre suas meditações e vejam o que Deus falou a cada uma. Vocês vão amar. Um abençoado dia e até amanhã, se Deus assim permitir.